Muitos desconfiavam, agora é oficial. O VLT não estará pronto até a Copa do Mundo. Os turistas que por aqui estiverem terão que usar os meios de transporte disponíveis. São duas opções: o serviço precário de ônibus e os táxis em operação. Mobilidade urbana é o tema do especial, o maior evento do mundo. Aeroporto Marechal Rondon em Várzea Grande. Internacional só para o transporte de cargas. A porta de entrada e saída de Mato Grosso para milhares de pessoas todos os dias está na 13ª colocação de um total de 14 aeroportos pesquisados e que receberão os turistas para a Copa do Mundo. A poucos metros daqui, centenas de operários executam duas obras: a reestruturação do próprio aeroporto e outra frente de implantação do VLT, veículo leve sobre trilhos, que o governo confirma não estará em operação durante a Copa do Mundo. Conforme divulgado pelo governador e pelo secretário Maurício, o VLT estará concluído ao final deste ano. Isso é garantido? Então, segundo o governador Silval Barbosa, o secretário Maurício Guimarães, VLT conclui-se ao final de 2014. O projeto de 1 bilhão e 477 milhões de reais, lançado há 3 anos, licitado em junho de 2012, questionado pela Justiça Federal e até pelo Ministério das Cidades, acabou sendo liberado para execução. Um grupo de 5 empresas formam o consórcio VLT Cuiabá e Várzea Grande e se comprometeu em contrato a entregar o metrô de superfície em 13 de março deste ano. Compromisso reafirmado junto à Justiça Federal, na época em que juízes questionavam o curto prazo para a execução de mais de 20 quilômetros de trilhos em 2 rotas. A Justiça estava com a razão. Sem VLT, qual seria o meio de transporte disponibilizado para 30, 40 mil pessoas durante cada um dos 4 jogos do Mundial? Já prevendo o que poderia ocorrer nesse período, há pouco mais de um ano foi criado um grupo de trabalho da mobilidade urbana. Nele estão representantes da Secopa, prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande e voluntários. A missão? Oferecer transporte alternativo. Nada muito além do que nós já temos hoje. Esse plano tem sido desenhado ao longo de mais de um ano, em reuniões frequentes, coordenadas pela Secopa. A premissa básica do plano operacional da Arena para público espectador é o transporte coletivo. Então, a Prefeitura de Cuiabá e a AGER dimensionaram linhas, serão ofertadas linhas especiais, partindo de rede hoteleira, cobrindo rede hoteleira, pontos de interesse como bares, restaurantes, shoppings, rodoviária, aeroporto, centro da cidade, enfim. Haverá uma série de linhas especiais que entrarão em circulação no dia de jogo, antes da partida e depois da partida, para atender de forma satisfatória o público espectador. Então, o ponto de partida do plano é: público espectador, a gente vai fortalecer a ideia do uso do transporte coletivo, porque é impossível a gente tratar 32 mil pessoas chegando num ponto comum por transporte privado, né? Não se resolve isso em nenhum lugar do mundo. Então, a premissa é transporte coletivo. 3 empresas dividem os passageiros do transporte coletivo em Cuiabá. A frota é de 400 ônibus. Desses, 10% são de reserva e pouco mais de 370 rodam, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos. Esses ônibus também serão utilizados no deslocamento de turistas. A mesma frota, o transporte coletivo que será oferecido nos dias de jogos é o transporte coletivo que existe em Cuiabá, né? A Secretaria ela tem trabalhado para tomar um cuidado especial, porque independente de jogos em Cuiabá, a cidade ela continua com as suas demandas, com as suas necessidades. A frota ela atende, até porque nos dias dos jogos será ou ponto facultativo ou feriado, então nós iremos trabalhar com as frotas de final de semana. Então a Secretaria tem tomado essa preocupação, tem redobrado o esforço no sentido não só de atender o público espectador que irá assistir os jogos da Arena Pantanal, mas também atender as demandas e as necessidades de Cuiabá. O transporte que o trabalhador utiliza diariamente. A maioria circula de janelas abertas porque não tem ar-condicionado ou não funciona. Porque está muito calor, esses ônibus de Cuiabá não está com nada, não está prestando. Está com a janelinha aberta o tempo todo, hein? O tempo todo, é muito quente.
Os ônibus totalmente desconfortáveis. Só o calor, menos de 40 graus. Ônibus serão identificados como meio de transporte durante a Copa, até para não confundir passageiros de outros países. Motoristas devem passar por uma capacitação de 24 horas aula. No final desse mês nós iremos começar em parceria com o SESI Senat um curso de capacitação para todos os motoristas do transporte coletivo e do transporte alternativo, no caso dos micro-ônibus, para Cuiabá. São cursos que variam desde direção defensiva, atendimento ao cliente, atendimento a portadores de necessidades especiais, cadeirantes, idosos, justamente para que nós possamos oferecer um serviço público de qualidade, não só para as pessoas que irão usar esse transporte para a Copa do Mundo, mas também para os usuários do transporte coletivo de uma maneira geral. Além disso, nós iremos criar também uma identidade visual para esses ônibus que irão transportar esse público espectador para a arena. Além disso, também uma identidade visual para os pontos de ônibus, que serão destinados para fazer esse transporte especificamente para a arena. O serviço de táxi é apontado pela Secopa como alternativa durante o Mundial. Aqui neste ponto, em uma das avenidas mais movimentadas de Cuiabá, constatamos uma realidade bem diferente. Carros bem conservados, com 2 ou 3 anos de rodagem, alguns com menos de 6 meses. A frota em Cuiabá é de 600 veículos, em Várzea Grande, 180. O setor só precisa passar por algumas adequações durante o Mundial. A nossa frota é suficiente. O que precisa ser feito é uma redistribuição dos táxis, onde em alguns pontos tem 2, 5, outros tem 40, 35. Então precisa de fazer uma readequação desses pontos na cidade de Cuiabá para que possa ter uma distribuição melhor e assim tem como atender a demanda sem nenhuma demagogia de falar que é apenas insuficiente. Não, é totalmente coerente. Basta que seja feita a readequação e que o prefeito tenha condições e o governo de terminar estas obras que são a única pendência de dificuldade que hoje tem-se entre Cuiabá e Várzea Grande no tráfego entre a população para o transporte. Em dias de jogos da Copa do Mundo em Cuiabá, teremos ponto facultativo. Funcionalismo público não vai trabalhar. Escolas estarão fechadas e o acesso ao entorno da Arena Pantanal será bloqueado num raio de 750 metros a 1 quilômetro. Só devem circular pessoas a pé ou carros oficiais. Ônibus e táxis devem parar em estacionamentos chamados de bolsões. A Copa vai lançar nos próximos 15 dias um edital de credenciamento para as pessoas interessadas em credenciar a área de estacionamento. A Secopa vai credenciar esses bolsões, obviamente se exigindo alguns pré-requisitos de pavimentação, controle de acessos, enfim, número de vagas mínimas, enfim. Então a Secopa vai credenciar esses bolsões e desses bolsões, uma vez credenciados, serão disponibilizados ônibus para a Arena Pantanal. Então o cidadão que quiser de carro, ele pode deixar o carro num desses estacionamentos e a partir daí ir de ônibus para a Arena Pantanal. Rotas ainda serão definidas e devem ligar aeroporto, arena, centro de Várzea Grande e Cuiabá até o palco dos jogos e rede hoteleira. Se o turista sair dessa rota para a Chapada dos Guimarães ou Pantanal, por exemplo, terá que consultar o guia do espectador, material que ainda será oferecido pela Secopa. Todo esse material vai ser compilado, está sendo compilado num produto chamado Guia do Espectador. Esse Guia do Espectador vai ser disponibilizado em mídia, na internet ou impresso, nos pontos onde há maior atratividade de turismo, nos CATs, nos hotéis, nos bares e restaurantes, enfim, rodoviária, aeroporto. Então, nesses pontos vai ser disponibilizado esse material chamado Guia do Espectador. E o Guia do Espectador vai trazer essas informações de acesso à arena, acesso ao aeroporto, à rede hoteleira, vai trazer informações sobre o sistema de táxi em Cuiabá, do táxi em Várzea Grande, tarifa, enfim, com formas de cobrança, transporte coletivo, tudo isso vai estar compilado nesse material. E qual avaliação você faz de tudo isso? Ele vai andar no mesmo veículo que nós, vai passar a mesma dificuldade, nós passa. Péssimo, né? Porque isso aí, para turista que é acostumado na mordomia, nós estamos acostumados a andar só na lata de sardinha. Às vezes você fica 1 hora, 2 horas no ponto, passa lotado, você nem tem como entrar. Quando passa lotado demais, você tem que ficar esperando o próximo. E esse próximo você tem que ter paciência para esperar, né? Rapaz, pelo jeito que tá o ônibus, né? É até mesmo uma vergonha, né, para nós. Porque vai ser a maneira que o turista vai ver Cuiabá.
Cuiabá não sediou a Copa das Confederações. Se o plano operacional da Arena e as deliberações do Grupo de Trabalho da Mobilidade vão funcionar, só vamos saber durante o Mundial.